Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. Frosi Energético. Liberta a tua energia. Novo Kia Sorento. Já disponível na Kia Moçambique. NBC Representações. Não se pode falar de desporto motorizado em Moçambique sem mencionar o Imbondeiro. Com 72 anos promovendo o desporto motorizado, o ATCM continua a ser uma grande referência. E a prova disso é que Moçambique, mais uma vez, viu o seu nome enaltecido na terra do Rand, na terra que viu nascer Nelson Mandela, e esta direção, liderada por Rodrigo Rocha, conseguiu levar perto de 32 pilotos, 16 equipas, staff, incluindo mecânicos, comissários de pista, e todos naturalmente brilharam na terra do Rand. Minhas senhoras e meus senhores, eu sou Hildo Alfredo e no programa Rotação Máxima recebemos a antena o incontornável, ilustre e presidente do ATCM, Rodrigo Rocha, a quem naturalmente saúde. Meu presidente, não tinha como, tinha que abrir dessa forma, porque naturalmente todos nós estamos ainda no calor desta grande participação dos pilotos do Grande Prémio Picanto Cup e também deste brinde que o ATCM e a Intercar nos deu no pretérito do fim de semana, e começamos naturalmente por perguntar que simbolismo isto representa para o país. Hildo, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Já devia ter cá vindo há mais tempo, mas nasceu o bebê. Eu quis sempre dar prioridade a todas as pessoas que realmente importa para o desporto, porque nós aqui pouco importamos, só fazemos por trás e as coisas têm pouca importância, porque o desporto é feito por desportistas e não por dirigentes. Muito obrigado pelo carinho. Mas obviamente que é um enorme prazer estar aqui, é um enorme prazer podermos partilhar o sofá do Hildo com o nosso Macremora, que está sempre no nosso coração. Muito obrigado. Hildo, esta pergunta, qual é o simbolismo? Eu acho que é reduzir muito falar em simbolismo apenas, porque efetivamente nós tiramos muitas experiências, muitas ilações desta ida à África do Sul. E começamos desde logo com o facto de, pela primeira vez na vida, termos conseguido deslocar basicamente uma prova igual à de um campeonato e com o mesmo rigor técnico, o mesmo rigor desportivo, levá-la para uma outra jurisdição. Em ambientes de, digamos assim, de pandemia, onde existe um grande controle migratório, em ambientes de, digamos assim, regulação e licenciamento diferente, porque são dois países, cada um deles com o seu tipo de licenciamento para este tipo de eventos, mas acima de tudo também com uma grande vontade de querer, obviamente, melhorar não só as relações que existem entre os dois vizinhos, que é Moçambique e a África do Sul, no âmbito do desporto automóvel, mas também trazer aquilo que é um aporte técnico e uma capacitação das nossas próprias equipes. E digo isto desta forma porquê? Porque mencionar a ida das 16 equipes, quase 32 pilotos, mecânicos, é pouco, porque também levámos marshals, diretores de prova, levámos comissários de pista, levámos médicos, aproveitámos todo este movimento para, de alguma forma, trazermos uma outra visão daquilo que o nosso corpo técnico também precisa, porque todos eles são muito capazes, estão formados pela FIA, etc, Pois. mas eles nunca viram, provavelmente, ou viram há muito tempo, a dinâmica da prova
vista de fora, sem aquela responsabilidade e sem aquele peso da responsabilidade que o cargo que os ocupa. Portanto, esta a situação para mim, para estes oficiais de prova, é exatamente do mesmo valor da ida de um próprio campeonato. Porque repare, ver um rescue a ser feito a um carro, e que nós pensávamos que havia tanta coisa a corrigir, e se calhar chegámos lá e pudemos deixar também algumas das nossas experiências para eles poderem melhorar. E efetivamente isto foram coisas que aconteceram. Nós quisemos levar um total intercâmbio daquilo que é não só a nossa valência desportiva, como também a nossa valência técnica. E em ambiente de pandemia, isto foi efetivamente uma situação bastante, digamos assim, ímpar, e que orgulha-nos por termos conseguido fazer isto com sucesso. Sr. Presidente, eu sei que levar o Grande Prémio Picanto Cup para a África do Sul, nesta prova que elevou bem alto o nome de Moçambique, é mais um ganho, ou seja, mais uma realização do ATCM das tantas que tem nos estado a brindar no desporto motorizado. E a questão de fundo que eu gostava de perceber, Sr. Presidente, sente efetivamente que esta Fórmula 1 de Moçambique, com esta montra fora de portas, abre espaço seguramente para os nossos pilotos que evoluíram na vizinha África do Sul sonharem com altos patamares no automobilismo, tendo em consideração que temos uma mistura de duas gerações. Eu fazia muito bem referência num dos programas com Mauro Almeida e Manuel Barbosa que a continuidade está garantida. A continuidade está garantida e ainda se vai garantir mais. Mas efetivamente, indireta a essa questão e sem falsos, digamos assim, protecionismos, eu acredito que até as grandes equipes sul-africanas já olham para os nossos pilotos como um potencial asset para as suas equipes, porque eles também querem valorizar aquilo que é o produto da sua equipe, portanto, a marca da sua equipe e os seus patrocinadores, e acham que já há pilotos nossos que querem efetivamente, ou que podem efetivamente fazer brilhar. Inclusivamente houve uma aproximação que foi feita pela empresa que detém os direitos do Polo Cup, naquela fórmula do Polo Cup que é mais, digamos assim, agressiva, que é o Super Cup, e que disseram que gostariam muito que um piloto moçambicano, um determinado piloto moçambicano, que era o mais novo da grelha, pudesse fazer testes nessa competição. E também o próprio grupo de fórmulas Ford, que está na África do Sul, deixaram as aberturas todas necessárias e possíveis para que esse mesmo piloto pudesse de alguma forma lá participar. Portanto, este intercâmbio também ajudou nessa perspectiva mostrar aquilo que são os nossos pilotos, aquilo que são a nossa montra, digamos assim, em termos de ativos desportivos, e que de alguma forma interessou algumas das equipes, sendo que isto é garantido, ao ocorrer alguma destas migrações de pilotos para lá, irão continuar a correr com a licença moçambicana, ou seja, a representar Moçambique, ainda que integrados numa equipa de um outro país. Bom, Sr. Presidente, fazendo aqui uma radiografia deste grande prémio Picanto Cup, em particular também as provas de velocidade que são organizadas pelo Automóvel Clube de Moçambique, devo reconhecer que foi com muito esforço, dedicação, foco, que a direção do ATCM, em parceria com a Intercar Moçambique, conseguiram arrancar. E com isto, naturalmente, a participação massiva dos pilotos vai revelando, portanto, a qualidade desta competição. Podemos dizer de forma muito clara e categórica que, com o reativar das provas de velocidade do automobilismo, Picanto Cup modificado, aqui Moçambique só tem de se orgulhar, porque há espaço
para aqueles que gostam de acelerar, obviamente, juntarem-se às competições organizadas pelo ATC. Não podemos reduzir apenas as nossas modalidades, essas duas classes, digamos assim, aos modificados, que são os carros de produção, e ao Picat Cup, que é uma monossérie. Sim, mas as outras nós vamos falar, em particular, o karting, que é a base e é naturalmente aquela da continuidade do desporto motorizado em Moçambique. Exatamente. Vamos falar sobre isso. Mas efetivamente... Mas eu queria só estava a olhar para o Picante e para os modificados, tendo em conta, nesta altura, o número de pilotos e também a particularidade de termos aqui duas gerações a correr, e tal como fez muito bem referência aqui, o Polo Cup e o Ford, que são as duas competições que evoluíram também no mesmo circuito, com o Picat Cup e o Zot Cup. Os promotores manifestaram o interesse, obviamente, e estão a olhar para os pilotos nacionais. Claro. Está com os mais novos, já posso até citar, que é o Gui, que está com 16 anos, e também o Rodrigo Almeida, que está com 17 anos. É verdade, é verdade. Sobre isso também vamos falar mais adiante. Mas sim, pegando nessas duas modalidades, obviamente que elas são as duas modalidades que têm uma grelha bastante consistente, uma grelha bastante impressionante para uma competição que nasceu há bastante pouco tempo. E se nós repararmos, são grelhas que têm tido alguma evolução. Havia pilotos que começavam esta competição com algumas fragilidades, digamos assim, ou que havia uma certa disparidade entre aquilo que era um piloto, principalmente nos picantes, que era um piloto e o outro, e que hoje em dia vê-se que há uma grande aproximação ao nível técnico dos dois pilotos. Vou pegar um bom exemplo, a Five Star, onde temos o nosso Paul Collinson e o Douglas Clint, onde efetivamente havia uma grande disparidade entre os dois, mas que hoje em dia o Douglas já consegue, pela persistência, pelo treino, já consegue lá chegar. Mas quero fazer aqui um pequeno reparo. Nós não temos neste momento duas gerações em pista, nós temos 3 gerações em pista. Nós temos pilotos com mais de 60 anos a correr, temos pilotos com média de 30 a 40 anos e temos pilotos mais jovens, que já entraram pós-modificados e que já competem dentro da mesma grelha como pilotos consagrados e que têm um histórico invejável, como é o caso do Manuel Barbosa, como é o caso do Rufino Fontes, como é o caso de tantos outros pilotos que efetivamente já conduzem há muito tempo. Olha, veja o caso do Paul Del Rey, que já veio até dos karts de há muito tempo e que também já veio do antigo, ou daquilo que era o embrião, digamos assim, do Picat Cup, que era o Kia Pride, o troféu Kia Pride. Portanto, efetivamente nós temos pilotos que aqui um range de idade, digamos assim, destes nossos pilotos, que é verdadeiramente fenomenal. Veja ter numa pista, num autódromo, um piloto consagrado com 60 e tal anos, se não tem 70, que não quero também melindrar ninguém pela idade, e na mesma corrida ter um piloto de 16, 17 anos, se calhar nas mesmas mangas, é efetivamente um elevado range de idade, onde mostra que este desporto está aberto a todas as pessoas, a todas as idades. Aquilo que é o único requisito é ter a paixão pela velocidade e ter a paixão pelos carros. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, estamos em conversa com o presidente do ATCM, estamos a fazer uma radiografia daquela que foi a participação de Moçambique e dos 32 pilotos do Grande Prémio Picat Cup nesta prova regional que teve lugar para terra do fim de semana. Temos para uma curta pausa, vamos honrar com os nossos compromissos comerciais, voltamos dentro de alguns instantes, não sai daí. Descubra a magia. Sinta o sabor único. Sinta o poder. Supere os seus limites.
Viva uma verdadeira aventura. Refresca-te. Frozi Energético. Liberta a tua energia. Atenção, minhas senhoras e meus senhores, reina muita expectativa se no próximo domingo o Autódromo Internacional de Maputo, sobretudo na reta dos 400 metros, vai haver público ou não na bancada. Mas esta é uma questão que seguramente deixamos para lá ao fim. Sr. Presidente, tens esta pergunta e eu sei que há muitos telespectadores e internautas que estão com muita sede. Primeiro pela qualidade das infraestruturas desportivas do ATC, mas também pelo rigor no cumprimento do manual de procedimentos adotado e aprovado pelas autoridades, e porque o ATCM foi o pioneiro na testagem, continua naturalmente a seguir o protocolo sanitário. Mas sobre isso vamos falar lá mais adiante. Sr. Presidente, que aspectos e lições que nós podemos tirar da participação dos pilotos do Picanto Cup na prova sul-africana e, sobretudo, o facto do ATCM ter levado os nossos comissários? Bom, os aspectos são vários. Eu acho que temos que destacar o facto de terem corrido numa pista com uma configuração diferente, com um piso diferente, com borracha diferente. A situação essa que eu acredito mais de 80% da grelha não estava à espera de encontrar. E o que é engraçado é que facilmente conseguiram se adequar a essas condições, quer de uma pista mais pequena, tem cerca de menos 1 km de comprimento do que a nossa, mas mesmo assim conseguiram obviamente adaptar-se e trazer um grande espetáculo em termos desportivos. Neste festival onde nós participámos com o Picanto Cup, que era o Extreme Festival Zwartkops, havia máquinas de todo tipo. Havia aquelas máquinas que uma volta que lá faziam rondava 1 minuto e 3. Máquinas que quando passavam nós nem conseguimos falar. Esta conversa que nós teríamos a ter, tínhamos que parar, os carros passavam e depois continuávamos. O Picanto Cup era uma coisa. Estamos a falar de carros com mais de 400 cavalos. Bem, eu acredito que sejam muito mais de 400 cavalos. Mas o que é engraçado, Hildo, é que o Picanto Cup não tinha este aparato todo, mas pela forma como a prova está desenhada, com as duas mangas de velocidade e uma manga de resistência, acredita, Hildo, porque foi efetivamente a prova mais esperada e a mais vista e a mais aplaudida pelos sul-africanos. Parabéns ao ATCM, parabéns à Intercar. Parabéns à Intercar, porque... E em particular os pilotos pelo espetáculo. Acima de aqueles toques só deram mais brilho. Nós tivemos um acidente no final com tirando obviamente aquela questão do Pedro Oliveira. Eu sei que ele está-se a recuperar e partiu uma vértebra, mas quando nós olhamos para o estado em que o carro ficou e olhamos para o interior do carro, nós só temos que dizer que efetivamente o Pedro Garcia, enquanto membro da equipe técnica que desenhou este carro, trouxe-nos aqui um produto de competição efetivamente seguro. Aqueles arcos de segurança que lá existem, a forma como estão projetados e como estão desenhados, efetivamente tornam este carro um carro tão seguro que muitos pais põem filhos a correr lá dentro. Portanto, é efetivamente um desporto seguro. Mas acima de tudo, como uma grande experiência que nós trouxemos, ou que com um grande trabalho de casa que nós trouxemos, é que acredito e cada vez mais os nossos pilotos também vão começar a reconhecer, é que o rigor desportivo, o rigor disciplinar e a implementação de regulamentos que nós fazemos cá em Moçambique tem tanto ou mais rigor do que aquilo que é feito lá fora. Portanto, nós aqui não levamos estas corridas na brincadeira, levamos isto com toda a seriedade que decorre até da nossa obrigação enquanto membros
representantes da FIA em Moçambique, da qual muito nos orgulhamos de o ser desde 2005. Portanto, todas estas situações são aquelas que nos fazem sentir, obviamente, elevados em termos de espírito, porque a competitividade, todo o aparato de prova que nós temos aqui em Moçambique, ou é melhor ou igual àquilo que nós vimos na África do Sul. Agora, Sr. Presidente, gostava de perceber, depois desta radiografia que acaba de fazer sobre esta participação de Moçambique na África do Sul, 3 aspectos positivos dos quais fica como um TPC, ou se calhar dos quais que nós estamos mais avançados em termos na organização da competição, mas da qual também os sul-africanos acabaram por dizer sim, nós também queremos fazer parte do Pick and Cup, sem descurar que alguns sul-africanos já fazem parte das competições dos modificados. Claro. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa, Hildo, que efetivamente me deixa de orgulho, e enche completamente de orgulho. A nossa capacidade de intervenção durante a prova é bastante superior àquela que nós vimos na África do Sul. Não digo isto como uma questão de crítica, digo isto como uma questão de enaltecer o trabalho que é feito pela nossa equipe de segurança, que é obviamente comandada pelo António Pereira. Aquilo que nós vimos é, de certa forma, um trabalho de tal maneira rotineiro que perde-se a noção da urgência que é fazer-se um rescue de um veículo que esteja numa situação de perigo no meio da pista. Ou no meio da pista, ou numa escapatória, numa zona perigosa. Nós temos aqui um target que é em qualquer sítio onde haja um despiste, e a nossa pista é maior em termos de extensão, nós retiramos este perigo num espaço de 5 minutos. Neutralizamos o perigo, tiramos o perigo de pista num espaço de 5 minutos. E nós, efetivamente... O que não se viu, por exemplo, não se viu. Na África do Sul, sobretudo naquele incidente. Eu nem vou para este incidente, nem vou para este último acidente, que terminou a prova mais cedo, já quase a cair ao minuto 60, mas obviamente que terminou a prova mais cedo. Mas das outras provas que também ocorreram dentro deste festival, que ocorreu em Zwartkopf, onde efetivamente o rescue era feito de uma maneira, acredito eu, com todos os procedimentos, mas não com aquele sentido de urgência que a equipa do António Pereira tem quando vai fazer um rescue. Portanto, esse é um ponto que nós temos bastante positivo comparado com a África do Sul. Um outro ponto positivo que nós também temos, falo também naquilo que é a integração e a entrega dos pilotos à prova. Há bocado ele falou nos toques. As outras provas nós não vemos muitos toques, mas vemos menos ultrapassagens também. Nas outras provas dos sul-africanos vemos menos ultrapassagens. A nossa competição é muito mais aguerrida, é muito mais efervescente, e para quem gosta de desporto automóvel, efetivamente aquilo que quer ver é ultrapassagens, quer ver um piloto a arriscar uma travagem mais tarde, a conseguir meter... E viu-se muito isso. E nos picantes estamos a ver isso, nos nossos pilotos estamos a ver isso, e nos outros pilotos via-se pouco. Portanto, eu acho que é também um ponto positivo que nós temos desta nossa competitividade. Mas eu acho que o grande ponto positivo desta nossa ida foi termos deslocado 16 equipes, 32 pilotos, marshals, mecânicos, oficiais de prova, tudo. Fizemos praticamente uma prova dentro de uma prova já existente, e conseguimos fazer isso, efetivamente, quando eu digo nós, falo de Intercar, falo das equipes, falo obviamente também do ATCM, temos conseguido fazer isto num curto espaço de tempo e demonstrado aos próprios sul-africanos que é possível eles trazerem exatamente a mesma questão, as mesmas provas para cá, convite esse que aceitaram, e provavelmente em 2022 iremos ter algumas das provas dos campeonatos sul-africanos serem integradas no campeonato desportivo do ATCM. Exatamente. Sr. Presidente, eu sei que na posição em que estás,
é suspeito fazer algum comentário nas equipas, nos pilotos, mas é importante também respeitar que, para além de ser o presidente do ATC, és pai de um piloto que foi considerado o melhor piloto em pista, diga-se num bom tom da verdade, e tem razão de ser. Guilherme Rocha, ou simplesmente Gui, com 16 anos de idade, fez o melhor tempo na prova regional separada, teve lugar na vizinha África do Sul, está registado, e nós como comunicadores, jornalistas também fizemos este apontamento, mas mais do que isso, Guilherme Rocha arrancou na pole position, e depois eu nos comentários fazia isto, e prontos, nós não escrevemos, narramos aquilo que nós estamos a ver, os factos. Na altura é que nos vê na alma, mas deu uma sensação que já na ponta final, faltando umas 3 a 4 voltas, Gui já estava a correr sozinho. Eu disse isso por várias vezes. E o Gui venceu a Manga Bay, e depois também arrancou com sucesso a Manga de Resistência, mas depois obviamente foram perdendo algumas posições depois do Marco Morgado ter pegado o volante do 1200. Mas também parabéns ao Marco Morgado. Diga-me lá, Sr. Presidente, como pai, estava à espera aquilo que viu fazer o Gui? Eu ainda hoje fico arrepiado e obviamente fico emocionado quando me lembro desta prestação do Gui. Eu sei que o Gui é um bom piloto, o Gui é naturalmente um bom piloto, já deu provas em várias ocasiões de o ser. Eu não sabia era que ele estava tão pronto para este género de competição como ele está. E depois a correr fora. Numa pista onde mais ninguém correu, era a primeira vez que todos corriam, alguns treinaram antes, mas seja como for, não foi expressivo. E acredito que esta equipe, esta simbiose entre o Marco e o Gui, funcionou bem e pode funcionar melhor. Tem que haver mais treino, obviamente, por parte de um do que tanto de parte de outro, mas a coisa funcionou e funcionou bem. Eu devo dizer que, obviamente, eu fiquei surpreso quando o Gui conseguiu fazer o melhor tempo na qualificação para a Manga B. Fiquei surpreso porque eu sabia que havia outros pilotos que tinham estado na pista a treinar uns dias antes. E isso é alguma vantagem. 2 voltas na pista a mais é uma vantagem para quem não deu nenhuma. E eu sabia que mesmo que fosse mesmo sendo o bom piloto que ele é, que isto poderia trazer de alguma forma uma situação mais complicada, mas o Gui conseguiu gerir muito bem isto, fez a pole position, e a partir do momento em que ele fez a pole position, o meu irmão, que é o treinador dele, apesar de também correr, o Luís, Luís Roça, um grande abraço, sei que está a acompanhar o nosso programa, e eu vou pedir ao Tony Dava, que é para fazer aqui a inserção das imagens, e para quem nos vê a partir de casa, que não teve a oportunidade de acompanhar esta corrida, foi transmitida em direto nas várias plataformas e também pela STV Notícia, porque não, o nosso parceiro, e eu dizia isto, que as pessoas vão se aperceber porque eu dizia que ele chegou em algum tempo, estava a correr sozinho. Pois, e o que é certo é que quando ele fez a pole position e o meu irmão vem ter comigo e diz Rodrigo, ele não me trata por Rodrigo, trata-me por Digos, é o nome de casa, se me Digos, o miúdo vai ganhar isto. Eu disse, eu gostava, mas eu acho que não, porque temos aqui pilotos com uma grande tarimba, temos pilotos, temos o Christian, temos o André, temos o próprio Luís, temos outros pilotos que têm... O Mauro Almeida, o Mauro Barbosa, o Gustavo Cruz... O Rodrigo, portanto, eles iriam-se cruzar... O Rodrigo Almeida, sim senhor. Eles iriam-se cruzar na prova de velocidade e disse, obviamente que eu gostava, mas eu acho que o Gui ainda tem pouca experiência, é a quarta vez que ele está sentado no picanto, ao fim e ao cabo. Ele treinou 2 vezes antes da... Não, mas em termos oficiais, deixa-me só fazer aqui uma correção, Sr. Presidente. É a segunda vez em termos oficiais, em termos de corrida. É a segunda fez corrida. A primeira corrida, cai, mas depois fazer a segunda. Então temos que passar essa informação para quem nos vê de casa, porque, sabes dizer, em termos de corridas oficiais, e ir ganhar fora, isto é mérito. Mas, Hildo, é um bocadinho antes disso, é que ele, para fazer aquela corrida, ele treinou 2 vezes para fazer a primeira corrida em Moçambique.
mas não treinou nenhuma vez para ir fazer esta corrida na África do Sul, ou seja, é o quarto dia que ele está no Picanto. Está percebido. É o quarto dia que ele está no Picanto, e 2 desses dias foram provas, efetivamente. Atenção às marcas, deixa-me só aproveitar esta atenção às marcas. Guilherme Rocha, eu simplesmente Gui, 16 anos de idade, tem tudo para brilhar no desporto motorizado, sem descurar, sem tirar mérito aos outros pilotos, mas estamos a dizer que é sangue novo, tal como está a brilhar o piloto Rodrigo Almeida, pese embora as coisas não correram bem. Se faz favor, não me perguntem porquê, porque eu sei que muita gente vai querer saber aí no chat, não me perguntem porquê, mas as coisas não correram bem para o 7-7. Mas, voltando a esta questão, obviamente que foi uma grande emoção para mim, ver ele ganhar a prova, a sua manga, ganhou o prémio, ganhou um troféu por ter ganho a manga B. Eu peço, Tony, peço para inserir esta imagem, faz favor. Ganhou o troféu também por ter feito a volta mais rápida em prova, e depois de se ter feito uma correção às pontuações, a equipe Bluetech do Marco Morgado e do Guilherme Rocha ficou em terceiro lugar na prova. Situação esta que está a ser agora ratificada pela própria Kia, portanto eles têm um pódio, apesar de não terem comemorado lá porque houve um erro de cálculo. Os sul-africanos, quando fizeram o cálculo, normalmente só atribuem pontos até ao 10º lugar, mas no nosso calendário, na nossa prova, nós atribuímos pontos muito mais abaixo do 10º lugar. Então os pontos que o Marco tinha feito, que tinha ficado em 11º lugar, não tinham sido levados a cálculo, o que com esse cálculo, em termos de pontuação, esta equipe da Bluetech está efetivamente em terceiro lugar e vai ser reposta à justiça desportiva quando for feita esta entrega de prémios, que aliás parte dela já foi feita, já entregaram a medalha do terceiro lugar ao Gui, falta apenas os 2 troféus que vão ser entregues, portanto, aos 2 membros da equipe Bluetech. Teria contribuído também positivamente, porque é importante elucidarmos aos nossos queridos telespectadores e internautas que o facto do piloto arrancar na pole position já tem mais 2 pontos. Tem 2 pontos. Obviamente que sim. E depois, quando ganha também a manga, tem 2 pontos. Teria contribuído esta pontuação para, obviamente, esta equipa da Bluetech essa pontuação já tinha sido feita. A pontuação que não tinha sido ainda levado a cálculo, eram os pontos do Marco, porque tinha ficado abaixo de 10º lugar e os sul-africanos não pontuaram o que estava abaixo de 10º lugar, e quando foi feita essa correção, porque é o nosso regulamento pontuar abaixo do 10º lugar, esses pontos foram somados e efetivamente, em termos de pontos, a equipe da Bluetech está em terceiro lugar e essa situação vai ser reposta. Portanto, foram surpresas atrás de surpresas, e que obviamente como pai fico orgulhoso e como presidente desta autoridade desportiva nacional pela FIA, que é o ATCM, também fico contente por saber que há mais pilotos capazes de representar Moçambique com qualidade de um piloto internacional, como é este o caso. Bom, Sr. Presidente, não podemos falar do desporto motorizado e não falarmos do karting, que é a base, é uma das armas fortes, se podemos dizer, do automobilismo, porque é a continuidade, e eu sei que vem aí, há um grande movimento que o ATCM tem estado a levar a cabo na promoção das várias modalidades que movimenta. Como é que está a saúde desta modalidade? Comparativamente antes desta direção assumir, portanto, as rédeas do desporto motorizado em Moçambique? Nós estamos em crescimento naquilo que é o karting em Moçambique. Estamos num momento... O karting tem sempre, em todo o nível mundial, tem sempre uma evolução cíclica, onde tem aquilo chamado os ups and downs, não é? E nós neste momento estamos num momento em que a grelha das classes mais iniciadas está num crescimento brutal, e isso obviamente vai depois crescer aumentando as outras classes e aumentar aquilo que é a competitividade. Também dentro daquilo que são as minhas funções assumidas na FIA, eu sou membro da SIC, que é a Comissão Internacional de Karting pela FIA, sou o único membro de África. Nós estamos agora a implementar o Campeonato Africano de Karting, campeonato esse que contamos que venha a iniciar-se em 2022 e que irá percorrer 5 países
ou 5 pistas diferentes, digamos assim. Ainda estamos a ver se serão 5 países ou 4 países, no qual Moçambique fará. Obviamente Moçambique vai estar incluído, porque somos um dos países africanos que tem condições para estar. Meus senhores, é em primeira mão, isto é em primeira mão, não estava programado. É em primeira mão, é verdade. O cartódromo do ATCM está obviamente incluído para acolher essa competição, caso ela arranque já em 2022. Não é caso, ela vai arrancar em 2022 e Moçambique vai estar incluído nessa competição, obviamente, assim como estará outros países, como seja o Zimbábue, como seja o Quénia, o Ruanda e a África do Sul, e estamos ainda a ver se conseguimos, em vez de fazer 2 provas num único país, que esse caso seria a África do Sul em 2 cartódromos diferentes, se conseguimos ter a tempo a pista da Namíbia em condições de também receber, porque aí faríamos exatamente 5 países diferentes, 5 provas em cada um dos países, num verdadeiro campeonato africano. Mas isto também implica que venham pilotos de outros países que não os organizadores. Este campeonato de karting africano, que está a ser organizado pela SICFIA e está a ser, digamos assim, um projeto liderado por mim, vai correr no sistema Arrive and Drive, ou seja, o piloto não tem o kart, é tudo disponibilizado pela organização, é feito um sorteio, alocado aquele chassi, alocado aquele motor, pode-se colar os promotores, os sponsors de cada um dos pilotos, mas vai ser neste género de situação que nós vamos ter este campeonato a rolar em 5 provas por ano, com motorizações dentro daquilo que são os parâmetros da SICFIA. Sr. Presidente, estou a receber mensagens aqui no chat, há quem não percebeu bem. O ATCM, sendo membro da Federação Internacional de Automobilismo FIA, foi-lhe confiado o cargo... Não, fui eleito. Eu fui